Bem-vindos ao INESP, o irradiador de ideias de junho de 2021. As políticas públicas carcerárias adotadas no Brasil estão conseguindo cumprir com os objetivos estabelecidos pela Lei de Execução Penal? Ao final deste programa, saberemos um pouco mais sobre o que pode ser modificado no sistema carcerário do Brasil aos olhos do Instituto Nova-Limense de Estudos do Sistema Penitenciário e de nossos convidados. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Estados Unidos lidera a lista, seguido da China. Mas, desastrosamente, não há sistematização doutrinária sobre a execução penal em nosso país. O INESP, no intuito de suprir parte dessa lacuna e da escassez do questionamento teórico e prático de estudos sobre a Lei de Execução Penal, entrevista o professor do programa de mestrado da Faculdade de Direito Milton Campos, o advogado Luciano Santos Lopes, e o deputado federal Lafayette de Andrada, do Republicanos por Minas Gerais. Vamos apresentar também neste programa mais uma peça do acervo de memórias do INESP, e contamos com a participação especial do juiz aposentado e advogado Juarez Azevedo, para nos falar do que se trata. Iniciaremos a entrevista ouvindo o deputado federal Lafayette Luiz Dorgal de Andrada, que é advogado, professor de Direito, de Ciências Políticas e técnico licenciado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O deputado Lafayette de Andrada integra várias comissões na Câmara dos Deputados, entre elas a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e a Comissão Especial da PEC da Prisão em Segunda Instância. É relator do pacote anticrime em Minas Gerais. Foi secretário de Estado de Defesa Social em 2011 e 2012. Deputado Lafayette, quais os avanços realizados durante sua gestão como secretário de Defesa Social em Minas Gerais, na área prisional? Eu primeiro queria cumprimentar a todos vocês do INESP, a Vanessa, o Luciano, e mandar um abraço ao Dr. Juarez também. E uma pergunta muito interessante, embora estamos falando de eventos pretéritos, que aconteceram há cerca de 10 anos atrás. Mas me recordo bem que quando fui secretário de Defesa Social, durante o governo Anastasia, nós demos uma ênfase grande ao sistema prisional em Minas Gerais. O sistema estava se desenvolvendo, se organizando, e nós trabalhamos muito na humanização do sistema e também de forma a que o preso não fosse um peso para a sociedade, né? Nós trabalhamos muito no sentido de incentivar, aos presos trabalharem e estudarem. Fiquei 1 ano e meio aproximadamente à frente da Secretaria de Defesa Social. Nós elevamos o número de presos trabalhando, mais que dobramos. Quando eu cheguei era algo em torno de 5 mil, pouco mais de 5 mil presos trabalhando, e quando eu deixei estávamos perto de 12 mil presos trabalhando. 50% da comunidade que estavam dos presos condenados, porque lembrando que somente os presos condenados é que têm essa possibilidade do trabalho, da remissão pelo trabalho, e na época era do conjunto total da população presidiária de Minas, era 50% eram presos condenados. Desses, quase a metade, quando eu larguei, já estavam trabalhando. Nós fazíamos convênio com o IEF, com prefeituras, em todos os locais, para incentivar os presos a trabalharem. E o lema era esse: o preso não pode ser um peso para a sociedade. Por outro lado, trabalhamos muito também na humanização do sistema e pequenas ações que tinham grande repercussão. Foi da nossa época a criação da central de marcação de visitas, à época na Praça 7, não sei onde está hoje,
e era um problema que os familiares, as esposas reclamavam muito, sobretudo na região metropolitana, é que os presídios sempre são locais muito distantes. E a visita dos finais de semana, os familiares precisam se cadastrar no meio da semana para terem autorização para visitar os seus familiares. E isso demandava tempo. Uma pessoa que morava, né, em Belo Horizonte tinha que pegar 2, 3 ônibus para ir até Ribeirão das Neves, até Contagem, isso durante a semana, enfrentar uma fila comprida para poder pegar a senha para poder fazer a visita no final de semana. Então nós fizemos uma central de marcação de visitas no centro da cidade, em Belo Horizonte, para facilitar esse convívio com os familiares. E me recordo também que fizemos nesse sentido pequenas ações, mas que tinham um caráter humanizador. Um bebedouro, onde tem a fila dos familiares, né? Um telhadinho com uma sombra e um banquinho de cimento que seja, fora da muralha, para as esposas, as mães poderem aguardar a sua vez. Enfim, fizemos bastante, tivemos muito esse foco na humanização do sistema prisional. Claro que sem perder a rigidez que deve ter, incisiva, mas também, de certo aspecto, trazendo essa humanização. Isso foi uma preocupação muito grande que nós tivemos, era uma determinação do governador, à época, o governador Anastasia, e cumprimos bem essa missão. Sim. Professor Luciano, como acadêmico e estudioso das ciências penais, quais as principais modificações que o senhor aponta que podem ser feitas na lei de execução penal? Bom, primeiramente, saudar ao programa, Inesp Radiador de Ideias, Vanessa, Diácono, nosso presidente, deputado Lafayette Andrada, um prazer conhecer o senhor, Dr. Juarez, dos nossos fundadores e até hoje muito atuante. Vanessa, a primeira questão que nós precisamos com clareza ter é o seguinte: toda e qualquer construção acadêmica precisa ter ligação com a realidade que lhe pertence. Senão, fica no vazio das ideias que não são implementadas. Então, essa é a premissa básica. Você não pode produzir conhecimento que não seja aplicável naquela realidade extramuros da universidade, da faculdade, do curso, porque ele não se torna produtor ou reprodutor dessas ideias. E Hamilton Campos, onde leciona há 20 anos, como outras tantas instituições de ensino, tem essa preocupação. Então, a primeira questão é essa. A segunda é tentar aprimorar estratégias de enfrentamento da questão. O deputado muito bem colocou na primeira pergunta feita a ele que um dos grandes gargalos é realmente equilibrar o humanismo necessário no trato das pessoas que ali estão, se erraram, precisam cumprir penas e voltar à sociedade, com o rigor necessário da segurança, da hierarquia, do cumprimento das regras internas. Então, esse equilíbrio necessário humanístico e de segurança, ele precisa ser encontrado. Então, a academia tende a poder apresentar estratégias para que todas as questões do cotidiano se revelem capazes de serem resolvidas com soluções adequadas. Então, acho que, ao meu sentir, o que nós precisamos é efetivamente fazer as vozes da academia serem ouvidas lá fora e mais. Trazer para dentro do meio acadêmico as experiências bem produzidas no ambiente político, no ambiente administrativo, no ambiente judiciário, para que possamos formar um diálogo de mão dupla constante. Sim, e é por isso que nós fazemos um link aqui na seguinte situação. O deputado foi secretário de Defesa Social em 2011 e 2012. Ele falou da implementação do que ele conseguiu fazer justamente com essa visão da humanidade, né, do viés humanitário
da recuperação do preso, né, do condenado. É isso. É um dos requisitos da lei de execução penal, se olharmos nos artigos iniciais. A finalidade da execução é essa. Sim. Peço licença a vocês e aos nossos convidados para irmos para um rápido intervalo. Já já estaremos de volta. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Antes de voltarmos aos nossos convidados, vamos apresentar um violão pertencente ao Centro de Memória do INESP. É isso mesmo, doutor Juarez? Conte-nos a história desse violão. Pois não, doutora Vanessa. Esse violão tem uma história toda especial. Há alguns anos eu fui fazer uma visita ao manicômio judiciário de Barbacena. E lá eu encontrei essa peça que estava dentro de um local para ser descartado. E eu perguntei à pessoa que me acompanhava, a pessoa que me conduzia dentro daquele estabelecimento prisional, o que era aquilo. E ele me narrou a história. Esse violão foi construído com madeira de por um dos internos daquela casa. Esse senhor, interno significa o quê? A pessoa sofreu um processo por ter cometido um delito e ao invés de ser condenado, já que ele tinha um problema mental, ele foi absolvido, mas a ele foi aplicada uma medida de segurança. E esse senhor, ele sentia-se como o dono daquele estabelecimento prisional. Ele saía andando pelos lugares lá e quando ele via um toco de cigarro jogado no chão, se o diretor do estabelecimento estivesse passando, ele o chamava e falava, por favor, recolha isso aqui. E ele fazia isso com todo mundo, com os agentes penitenciários, hoje policial penal, com todas as pessoas. E eles já o conheciam e atendiam o pedido. E o que é mais interessante, no final de semana ou no final do mês, ele fazia o dinheiro. Ele fazia, pegava pedaços de papel, fazia o dinheiro, pagava a todos os servidores daquele estabelecimento e colhia o recibo, né? E por que eu resolvi trazer essa peça? Primeiro, por essa história inusitada. E segundo, porque ela estava para ser jogada fora. E nós do INESP queremos recolher essas peças. Essa peça conta história, uma história triste e ao mesmo tempo uma história um tanto quanto deliciosa de uma pessoa que passou por um estabelecimento tão fechado, tão mal visto como o manicômio judiciário, que já foi até alvo ou serviu de palco, digamos assim, para um livro que foi lançado não faz muito tempo. Mas então,
estava dentro de um local para ser jogado fora. E nós queremos recolher essas peças. Nós queremos contar a história de todos os estabelecimentos. Sejam eles estabelecimentos penais para pessoas que cometeram crimes e foram condenadas, seja para um estabelecimento onde as pessoas foram absolvidas e mesmo assim tiveram uma medida de segurança aplicada. E eu quero, doutora, se a senhora me permite, contar uma pequena história. Eu conheci uma das pessoas mais interessantes nesse sistema. Era um senhor, era um agente, era um policial penal, que virou para mim e falou: doutor Juarez, se o senhor algum dia puder levar para fora e levar para quem de direito essa história, faça o favor. Eu falei: o que o senhor está querendo me dizer? Não deixe nunca que venha para cá um agente penitenciário que tenha feito o curso, que tenha feito o concurso, melhor dizendo, que tenha feito o curso e que venha direto para cá. Eu gostaria de sugerir que aqueles profissionais que viessem trabalhar aqui, que primeiro eles passassem 1, 2, 3 semanas junto com os nossos internos, para que eles se acostumassem, para que eles os conhecessem. Porque quando não acontece isso, a primeira coisa que a pessoa faz ao chegar aqui é pegar tonfa. Tonfa é aquele pedaço de madeira que o policial penal carrega quando ele está andando dentro do estabelecimento. E todas as pessoas que se aproximavam, ele logo sacava aquela tonfa. Então, criando uma barreira muito grande entre o policial e as pessoas que lá estavam. E ele me mostrou por quê. Nós saímos caminhando lá e todas as pessoas, principalmente as mulheres, ele tinha uma palavra de carinho, uma palavra de elogio àquelas internas do estabelecimento. E eu vi como que elas o admiravam. Então, ele sabia tratar os internos. Agora, o outro que saca de uma tonfa para conversar ou para afastar o interno, ele não consegue nunca uma aproximação que é tão salutar num ambiente como aquele. Bem, doutora Vanessa, aí está a história desse violão. Esse violão que faz parte do nosso acervo, o acervo do Centro de Memória do INESP. Bela peça, doutor Juarez. E falando nisso, no programa do mês passado, apresentamos uma viatura quase totalmente restaurada. Agradecemos não só aos senhores Eustáquio, Feijão e Edilon, como também ao senhor Baiano, da oficina Baicarra, aqui em Nova Lima. Obrigada a todos vocês pelo relevante trabalho de restauração da estimada viatura, possivelmente única existente no estado de Minas Gerais. Voltando ao nosso bate-papo, professor Luciano, como profissional do direito, advogado atuante na esfera penal, qual o principal entrave na lei de execução penal e qual a saída para este entrave? Ou estes entraves? Vanessa, né? A resposta poderia ser resumida com uma frase: nós não cumprimos a lei de execução penal. Mas claro que não é tão simplista assim. Sim. É uma lei com todos os seus erros e acertos, mas é uma legislação muito bem organizada nas suas finalidades, nos seus meios, nos seus objetivos, na sua clareza. Claro, existem erros e acertos, como qualquer ato da vontade humana. Mas eu não acho, de verdade mesmo, não acho que os grandes problemas da execução estejam na legislação. Está na execução, exatamente. Está na execução da lei. Da execução. Da execução. Nós temos um mix. Parte da execução ela é administrativa, portanto, ligada ao poder executivo, mais especificamente, algumas questões são ligadas diretamente ao presídio ou à penitenciária, conforme o local onde se esteja a cautelar. Só que parte dela é judicial. Na retirada de direitos e na concessão de direitos e deveres, passa pelo judiciário. Então nós precisamos criar links mais ágeis dessas resoluções, nós precisamos organizar melhor. Dê um exemplo, professor, um exemplo prático disso, um exemplo bem prático, para que o pessoal de casa entenda o que a gente pode imediatamente modificar na lei de execução penal, ou não na lei, na execução da execução. Na aplicação da execução penal. Por exemplo, informatizar todo o sistema para que as informações, para que os dados sejam circuláveis
no judiciário, no poder executivo, de forma a integrar base de dados e termos menos gaps, menos espaços de vazios mesmo. Desinformação, de informações, vazios de informações ou desinformações. Nós estamos na era da digitalização. Eu não consigo compreender como nós ainda não informatizamos, digitalizamos, virtualizamos uma série de questões que são possíveis. Cuidado, a pessoalidade sempre é necessária. Sim. Mas existem atos, atitudes e condutas e medidas mesmo que podem ser virtualizáveis. Quer um exemplo? Nessa pandemia, que nós tivemos restrições seríssimas aos contatos pessoais, há algumas soluções dadas pelas videoconferências entre os acautelados e acauteladas e seus familiares. Sim. Então, para mim, o problema maior é em organizar. E por quê? Porque, efetivamente, nós estamos tratando de um tema muito sensível, que, apesar de toda a boa vontade de todos nós operadores, nós advogados, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, ainda estamos tentando encontrar a melhor forma de lidar com a questão. Então, eu acho que é na organização do sistema de justiça como um todo para melhor lidar, deixar de ser o patinho feio. Então, deputado Lafayette, depois de sua experiência como secretário na Defesa Social em Minas Gerais, quais as propostas legislativas que o senhor ofereceu para o aperfeiçoamento da LEP no Brasil e o que o senhor sugere para o nosso momento atual? A lei de execução penal é uma lei boa, nossa lei é bem organizada. A realidade é que é mais complexa, como dizia o professor Luciano. Nós estamos agora na era digital, as coisas estão se aperfeiçoando. Mas eu me recordo, para dar um exemplo prático, eu fui secretário há 10 anos atrás. E aí é a importância da informatização. São as informações, como que elas atingem a vida, né, do apenado. Primeira coisa é a uniformização das informações dentro do próprio Poder Judiciário. O que acontecia? Um determinado cidadão cometia um crime em Belo Horizonte. Ele é primário. Mas na comarca de Betim, ele tem lá outras... Ele não é primário na comarca de Betim. Então, isso aí já gera uma confusão. Ele não é réu primário. Essa aqui é a grande verdade, né? E isso aí traz consequências para a vida dele como apenado, né? Então, é necessário a informação do próprio Poder Judiciário, a uniformização das informações. O cidadão tem lá um crime cometido, lá ele furtou um veículo lá no norte de Minas. E ele foi pego no sul de Minas cometendo um outro determinado crime, né? Então é preciso ter essa troca de informações entre comarcas. Na minha época isso era muito mais difícil. Quer dizer, hoje é preciso digitalizar e uniformizar essas informações. Segundo, uniformizando as informações do Poder Judiciário, essas informações têm que estar se comunicando com o Poder Executivo, que é quem detém, né, a administração prisional, né, porque o Poder Judiciário é quem condena, mas quem administra, quem cuida do preso é o Poder Executivo. Então, às vezes, a informação que está aqui no Poder Executivo, no sistema prisional, não é a mesma informação que está lá no Poder Judiciário. Então, é preciso também comunicar essas informações. E tem que ter a comunicação com essas informações com as polícias, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Então, isso aí já é um nó que hoje é mais fácil de ser desvendado, mas exige investimentos, existe recurso, capacitação, né? Mas é preciso caminhar muito na direção dessa uniformização das informações. Isso aí já é um passo gigantesco. Existia, e acredito que existe ainda, um sem número de presos, de apenados, de prisões provisórias, já venceu o prazo, ele está lá preso, ele não sabe por quê. E falta de informação, né? Então, é isso. Então, digo, a lei ela é boa,
mas você executar o que a lei prevê é que está difícil. Mas eu acho que agora, chegando essa era digital que nós estamos vivendo, e aí nesse aspecto até a pandemia acelerou ainda mais, né? Forçou esse tipo de contato remoto, como estamos fazendo aqui agora, né? A digitalização, a informatização dessas informações, isso é o primeiro passo, é o principal para resolver um conjunto grande de problemas do sistema prisional. É claro que existem outros mais também, mas, como eu dizia, assim, a lei, de um modo geral, a lei é boa. Ela não, assim, não há grandes ajustes a se fazer na lei. Ok, deputado. Obrigada pela sua valorosa participação em nosso programa. Eu que agradeço muito poder participar desse programa do Inesp, o Radiador de Ideias, seu programa, Vanessa, poder compartilhar aqui com o professor Luciano, uma alegria muito grande. E, mais uma vez, quero deixar aqui o nosso abraço afetuoso ao Dr. Juarez. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Vamos para mais um breve intervalo e já já voltaremos. Não saia daí. Com fome, fica muito difícil aprender. Por isso, vamos entregar milhares de kits pedagógicos para crianças e jovens e para suas famílias, cestas de alimentos e de material de limpeza. Assim, todos vão estudar protegidos e bem alimentados. Não é fácil, mas com a sua ajuda é possível. Criança Nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta no terceiro e último bloco. E conto para vocês que o professor Luciano é membro do Inesp, não é, professor? Sim, Vanessa. Por isso, ele tem um patrono, o jurista Francesco Carrara, que foi um dos principais estudiosos do direito penal na Itália. Carrara defendia a abolição da pena de morte na Europa do século XIX. Era simpatizante pela linha moderada do liberalismo e em 1879 foi nomeado senador na Itália. Sua principal obra foi Programas do Curso de Direito Criminal, 10 volumes. Professor, costumamos dizer aqui que não por coincidência nossos patronos muito se assemelham aos nossos ideais. Com o senhor também é assim? Talvez pelo interesse pela área penal, porque o professor Francesco Carrara, político, jurista que vem da escola clássica do direito penal italiano no século XIX, é incomparável. Para mim é uma honra, um lisonjeio ser ele a figura que me ladeia aqui no Inesp e ser o meu patrono. Muito bem. Onde mais se identifica com o seu patrono? O senhor tem alguma identificação com ele, não tem? Sim. A ideia de que o direito penal, que as ciências criminais precisam ser estudadas de forma científica, de forma técnica, como um mecanismo de
de resolução de problemas sociais. O senhor é professor e tem obras publicadas, são muitas, né, professor? São 5, o senhor estava me falando um pouco antes da gente começar a gravar o programa aqui, não é isso? Entre obras individuais e coletivas organizadas, 5 ou 6, contando com uma digital. Ah, sim. Então eu pedi ao professor, quando eu estava produzindo o programa, para que ele trouxesse a última obra dele. Como acadêmico, nos honra muito mostrar que o professor lançou o seguinte livro: A Proteção Penal da Economia e da Supraindividualidade, Avanços e Retrocessos. Fala um pouco sobre esse livro conosco, professor. Vanessa, o mais gostoso dessa última obra, que já é a segunda produzida nesse sentido, foi produzida pela editora De Plácito, é que ela é uma coletânea de artigos do meu grupo de pesquisa na Faculdade de Direito Milton Campos, um grupo de iniciação científica dos alunos da graduação e dos alunos do mestrado, do programa de mestrado. Então, é uma obra que é reveladora da atividade acadêmica, científica dos alunos, dos discentes da faculdade. Então, isso nos traz uma alegria muito grande, que é poder apresentar ao público trabalhos de pesquisa tão bem cuidados, acompanhados em diversas fases desse amadurecimento acadêmico das alunas e alunos. A alegria, professora, é do INESP. Esse livro vai para a biblioteca do INESP. Okay? E assim que nós passarmos dessa fase de Covid, que não podemos visitar certos lugares, o INESP estará de portas abertas para você ir lá folhear os livros e as publicações que são, muitas vezes, até lançadas aqui no programa. Não foi o caso deste livro, mas ele está sendo mostrado para vocês pela primeira vez aqui. O INESP homenageia a família do deputado Lafayette de Andrada, que desde 1821 participa da vida pública no Brasil, com fundamental importância no processo de independência do Brasil em 1822. O primeiro familiar Andrada a ocupar cargos políticos foi José Bonifácio de Andrada e Silva, nascido em 1863. Ele foi ministro do príncipe Dom Pedro. Patriarca da independência, José Bonifácio de Andrada e Silva foi também tutor de Dom Pedro II. Já o pai do nosso entrevistado, Lafayette de Andrada, o advogado, jornalista, cientista político, professor universitário e político brasileiro, Bonifácio José Tam de Andrada, ocupou diversos cargos públicos e cumpriu vários mandatos como deputado federal, representando a 5ª geração de um clã que começou a trajetória parlamentar em 1821, ainda nas Cortes Portuguesas, em Lisboa. Há exatos 200 anos. Dr. Bonifácio José Tam de Andrada faleceu aos 90 anos de idade em 5 de janeiro deste ano. Entre suas principais obras publicadas, destacamos Ideias e Propostas para um Brasil Livre, Educação e Segurança Nacional. Recebeu ainda medalhas como a da Inconfidência pelo governo de Minas Gerais em 1966. Dr. Lafayette de Andrada recebe essa homenagem em nome de todos os membros do INESP. Antes de encerrarmos o programa, temos ainda 2 recados para você. O INESP inscreveu 2 de seus membros para a audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir mudanças no sistema penitenciário. A audiência acontece agora, no mês de junho. Assunto para a nossa próxima edição. Não percam. Professor Luciano, muito obrigada por sua participação, trazendo informações do ponto de vista profissional e acadêmico para este programa. Vanessa, eu é que agradeço. Agradeço ao INESP. Um prazer estar aqui junto ao deputado Lafayette de Andrada, ao INESP aqui, muito bem representado por você, Obrigada. pelo Dr.